Sejam muito bem-vindos ao Cosplay Talk. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Oh, é ponta de volta! Moleque, segunda temporada do Cosplay Talk. Depois de 6 anos atendendo a pedidos, foram mais de 3 pessoas que pediram pro programa voltar. Então, estamos aqui. Basicamente a mesma coisa. A gente mudou o cenário um pouquinho. Agora tem banda. Alfredão e os Tímidos, a banda mais tímida da internet. Tão tímidos que eles não saem de trás da cortina. Não é não, Alfredão? É, Rubens, é isso aí. É isso aí. E tem uma novidadezinha. Agora a gente tá no Spotify. Olha que bonitinho! Tava na hora já, né? Tomar vergonha no meio da cara, fazer esse negócio direito, como se eu fosse um podcaster profissional. E continua no YouTube, no mesmo lugar de sempre. Então, onde quer que você esteja, é só procurar Cosplay Talk Rubens Macedo. Pronto, você já achou o canal? É só se inscrever e ativar o sininho para ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Então, sem mais delongas, vamos começar essa bagaça! Senhoras e senhores, o meu convidado de hoje é cosplayer. Ele é professor, ele é fã de Indiana Jones, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Harry Potter e muito mais. A gente vai falar de tudo isso hoje com Diógenes Sobrinho. Fala aí, meu camarada, tudo certo? Fala, meu capitão. Tudo tranquilo. Muito bem. Bom, vamos lá, pela ordem. Eu esqueci algum cosplay? Porque vamos lá, cosplay seus, Indiana Jones, Professor Jones. Eu faço o Kenobi. Oh, muito bem. Foi, na verdade, o primeiro cosplay que eu fiz foi o do Ben Kenobi. O seu primeiro foi o Ben Kenobi? Foi. Você tá ligado aos clubes de Guerra nas Estrelas? Qual que é o nome Não, tem vários. Não sou. Não sou ligado. Não é membro? Não sou membro de nenhum deles. Eu gosto muito de Guerra nas Estrelas. Né, acho muito bacana, assim como pra mim o top, assim, não existe série melhor que Jornada nas Estrelas pra mim. Essa é a pergunta de R$1 milhão. E aí, se tiver que escolher Guerra nas Estrelas ou Jornada? Cara, se tiver que escolher alguma coisa em Jornada nas Estrelas, é Jornada. Filme, de série, o que for, olha, Jornada nas Estrelas não tem é Jornada. E parece existir uma separação, né? Quem é fã de guerra não é fã de jornada e vice-versa. É isso mesmo? Olha só, cara, é assim, eu conheço gente dos dois, assim, pessoal que gosta muito dos dois. Essa briga, entre aspas, que tem aí é que nem Harry Potter e Senhor dos Anéis, né? Então, assim, é coisa que tem gente que é extremista nesse ponto. Uhum. Agora, a maioria da galera que eu conheço, cara, gosta mais de um do que de outro. Sim. Mas não é essa coisa, não, eu sou contra, eu odeio, não sei o quê. Porque são linhas muito perto, né? Guerra nas Estrelas tem uma influência gigante de Jornada nas Estrelas. Sim, super inevitável, né? Entre os próprios produtores, existe uma cena quando tem o enfrentamento do cubo Borg, né? Em que no fundo tem a Millennium Falcon. Tem uma cena. É um nanosegundo que passa que colocaram lá uma nave que, se não ela, é uma referência a. Tem uma outra passagem, foi no segundo filme dessa nova safra aí de Jornada nas Estrelas, que no meio dos escombros, quando tem dos escombros da Enterprise, que outra nave lá tirou do Khan, né? Que tem o Camembert lá. Então, tem uma micropassagem também que tem pelo menos um fragmento do R2 no meio. Nossa, você tá brincando comigo. Tem isso, eu vi exatamente nesses negócios de
de fã. Então foi muito legal, cara, isso é muito bacana. Mas assim, tem o pessoal que curte, mas assim, dizer que nós ou outro, eu conheço pouquíssima gente que tem essa dicotomia efetivamente que abomina um e outro. Aquela história, dá perfeitamente pra gostar dos dois, Como né? eu falei, Por que não? Senhor dos Anéis e Harry Potter são coisas de magia, tudo bem, coisas completamente diferentes, né? O negócio, o plot de um e de outro. Mas, cara, você gosta desse universo? Pô, bacana. Gosta mais de um que de outro? Pô, legal. Mas, assim, eu particularmente, Jornada nas Estrelas, pra mim, é a série das séries, cara, velho. É. Entendeu? Tem muito a ver com a minha juventude, minha infância, a parte científica, né, que eu curto muito, sou bem nerdão, né, sou professor de biologia também, então... Então, a gente ia entrar nessa parte. Mas assim, Jornada nas Estrelas é a mãe de todas, né? Sim, indiscutivelmente, ela tem a influência aí de tudo isso, né? E, bom, acabou por responder uma pergunta que eu ainda ia fazer. É professor de biologia. Biologia. Leciona pra que idades? Eu dou ensino médio, principalmente. Já peguei de 6º ano até ensino médio, mas atualmente atuo só no ensino médio. E respondendo o que você tinha perguntado antes, que a gente acabou, né? A gente, quando conversa, fica nesse ping-pong, né? Então eu faço o Além do Kenobi, que foi o primeiro, o Dumbledore. Depois eu fiz o Capitão Nascimento, eu tenho cosplay do Capitão Nascimento. Opa! O Indiana Jones. O Gandalf, que eu fiz aí, acabou que deu um problema depois no cajado, eu acabei não consertando, não coloquei ele de novo, mas tenho. O oficial da Frota Estelar, um vulcano, obviamente. Né? Eu faço o do Darwin, né? O cosplay do Charles Darwin. Olha isso! Obviamente, né? Já usou pra dar aula? Já usei pra dar aula e também já usei o Nascimento e o Dumbledore pra dar aula. Olha isso. Do Nascimento eu já vi coisa de aula online, que você tava dando aula online. Exatamente, o Dumbledore também. Foi aula online. E eu tenho 2... Não chega a ser cosplay, né? Que são 2 personagens que eu faço, que é por conta, principalmente, da escola, que eu faço em determinado momento uma atividade com meus alunos que o pessoal tem que produzir uma coisa nerd, com base no conteúdo. E eu sempre faço um rap. Então eu tenho 2 personagens que eu faço, que é o Diógenes, que é um rapper, e tem o Charles D, que é um outro rapper também, que é o cosplay do Darwin, né? Só que eu vou mudar o nome dele, vai se chamar Charles Jinx, porque ele usa o óculos da Jinx no chapéu, né? Aquele óculos da Jinx, eu vou mudar o nome dele. E agora esse ano eu vou fazer o cosplay do Comissário Gordon. Cara. Uou, mas bom, agora tem 40 comissários Gordon pra ser referência. Você vai beber de qual? Sim, então, eu peguei, porque eu tô fazendo isso com o pessoal, você conhece, o pessoal do Asilo Gota, né? O Alexandre. Sim. O Alexandre Cavalcante, né? Isso, sim. Exatamente. E aí eles estão começando agora, né? A AGP, a produção, está começando a querer fazer filmes, né? Pequenos filmes de fanfilmes. E eles me chamaram para fazer o Gordon. Aí é um personagem que eu nunca tinha pensado, eu não conheço muito do universo de si. Me informei, corri atrás de um monte de informações dele. A gente até criou uma origem, né, pra ele, assim, dentro desse negócio, claro, mantendo alguns canons, obviamente. Mas aí eu fiz, baseado nessa história, porque, pelo que eu vi, o universo da DC tem um negócio, né? Os personagens foram criados naquele momento, eles nunca fizeram uma história pregressa dos personagens. Não é como, por exemplo, tem, e aí, dentro daquilo que a gente falou, não é nenhuma crítica a DC, por favor. A Marvel, porque você fala essas coisas, sabe muito bem disso, né? Você fala o pessoal, você quer dizer que não sei o quê. Não. As narinas inflam na hora. Na hora, cara. E aí, por exemplo, a Marvel, quando foi criado o personagem, a maioria deles já foi criada como origem. O Hulk já teve uma origem, né? O Quarteto Fantástico já teve uma origem. Então, Capitão América já tem a origem, Super-Homem já tem a origem. Então, é muito fácil você, a partir dali, mesmo que atualize, você manter aquele início. Por exemplo, o Comissário Gordon já apareceu desde o do primeiro, né, HQ como Comissário Gordon.
Então a E história dele não tinha sido escrita. Então eles foram criando isso na medida que foi desenvolvendo, né? Ele se apresenta com o básico dele, você sabe o que tem pra saber dele a partir do momento que ele aparece. Mas Exatamente. antes disso você não tem. Isso foi trabalhado na série Gotham? Foi trabalhado a partir assim, o histórico dele de chegar em Gotham até chegar como comissário. Mas ele já chega como detetive. Porque em Gotham eles foram lá atrás pro Bruce recém-órfão, né? O pai do Bruce era vivo ainda? Não. Sim, começa o primeiro capítulo, é quando os pais dele morrem. O primeiro capítulo já é. Isso. E aí o Gordon conhece o Bruce, e aí a partir daí todo o envolvimento deles ele vai crescendo como policial e tudo mais, até chegar a comissário. É bem bacana a série, cara. Eu gostei bastante. Ela foi bem elogiada, que tá na minha lista quilométrica e infinita das coisas que eu não assisti. Né? Mas me parece que ela é muito bem falada, muito bem quista pelo público, ela foi muito bem recebida e teve um desempenho bacana desde o início até o final, ao contrário de outras coisas da DC. Exato. Né? Exato. Mas parece que isso tudo foi muito bem desenvolvido, foi muito elogiado o Coringa, que não é chamado de Coringa, mas enfim, fica entendido que é, né? Sim. Eles não usam o nome, o Bane foi bem bacana, visualmente a série foi muito bacana. E me fala uma coisa, o Gordon, na série, ele acabou por representar uma figura paterna pro Bruce, ou isso ainda ficou a cargo do Alfred? Ele ainda fica, ele fica com essa figura assim, né? Ele meio que divide isso, porque o Alfred acaba sendo assim um tutor mesmo. Né? No começo mas depois é bem a figura, porque assim, pelo que eu vi ali, né? A representação de exemplo a seguir. O Alfred, ele orienta muitas coisas, fala muitas coisas, mas assim, aquela imagem que você tem de honestidade, não que o Alfred seja, pelo contrário, em nenhum momento ele deixa disso, né? Mas assim, fica aquela pessoa que ele, sabe, tem aquela admiração porque é uma pessoa que é de fora e que tem princípios e que sabe essas coisas todas. Então é muito bacana essa relação é colocada bastante como figura paterna dele também, bem legal. O Gordon acaba por funcionar como um pilar ético e por ele ser combatente do crime, então tá tudo ali, né? Exatamente. Embora ele tenha as escapadas dele, porque eu acho isso bem humano, inclusive, né? Exatamente, né? Humanizar o personagem é sensacional, é sensacional. Agora que tá bom, ele segue as regras, mas tem hora, e assim, na posição dele, que ele tem que fechar o olho para algumas coisas, e seria hipócrita dizer que não. Né? Porque é aquele negócio, né? Eles mostram uma Gotham completamente coberta de corrupção. Se o cara agir só dentro do livro, só dentro do manual, ele não faz o que ele tem que fazer. De forma alguma. Por isso que é a questão do Batman, né? O Batman, a rigor, é o único que pode fazer isso. Porque ele vai onde a polícia não pode ir. Não pode ir, e é uma coisa muito legal que é colocada nos filmes mesmo do Batman, né? Ele como símbolo, não como pessoa, ele como símbolo. Tem até uma frase, né, daquele Christian Bale, né, que ele fala, eu como símbolo sou incorruptível. Né? E é isso mesmo, então como símbolo ele consegue fazer isso. Agora, como pessoa, qualquer um fica vulnerável porque tem alguém que ele tá perto que pode ser magoado e a pessoa vai se render a isso, né? Tem como atingir. Infelizmente é mostrado um universo, uma Gotham, que infelizmente também tem muita referência no mundo real, que mostra que é necessário um vigilante que não responde à corregedoria. Senão não anda. Sim, ainda mais no nível que é o lance de Gotham, né? A corrupção. Não, Gotham é mergulhada. É um extremo, né? É um universo absurdamente sombrio, né? Aliás, por falar no Batman do Bale, assim, o Alfred do Michael Caine, aquela relação de pai e filho, ali é de chorar de assistir. Aquilo é lindo. Sim. O Alfred do Michael Caine, ele é visível que ele ama o Bruce, ele ama. Exatamente. Quando aquela cena que ele fala, nunca vai desistir de mim, ele fala nunca, aquilo é de chorar, né, cara? A emoção que ele bota ali é muito bacana, né? É sensacional. Foi uma escolha genial. Muita gente boa. É engraçado que muita gente não valoriza, foi subestimado, porque aqueles Batmans do George Clooney e do Val Kilmer, infelizmente, enfim, né? Tem muita coisa discutível ali, alegoria, parece uma apresentação do Circo du Soleil, mas o Alfred daquele Batman é muito bacana. Sim. O personagem do Alfred é muito legal ali.
E agora assim, o Alfred tá seguindo com um legado de atores fabuloso, né? Sim. Veio depois o Jeremy Irons e agora o cara que faz o Gollum, que eu não vou conseguir lembrar o nome. Também não sei qual é o nome dele, mas ele, assim, é um personagem pra ser muito bem explorado, né? Sim, tem muita coisa pra colocar ali. No Gotham aparece nuances do Alfred que em outros lugares não apareceram, né? Que ele foi pra guerra, que ele é uma pessoa treinada, e ele que deu os primeiros passos do Bruce em aprender defesa e tudo mais. É muito legal, bem bacana. Bem bacana, bem bacana. A série foi muito bem feita, eu gostei. Muito bem. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e vai continuar esse papo. Dicas de verão Kaiser Summer. Como tornar o frescobol um esporte emocionante? Primeiro, alguém tem que ganhar. Estipule uma pontuação básica. Acertar o sorveteiro, 1 ponto. Vendedor de biscoito, 2 pontos. Vendedor de sanduba natural, 5 pontos. E farofeiro, 10 pontos. O jogo acaba quando alguém somar 100 pontos ou acertar a orelha de um halterofilista. Agora, dica de verão mesmo é Kaiser Summer bem gelada. Uma cerveja fora do sério. Estamos de volta com Diógenes Sobrinho e agora vamos falar do Professor Jones, que muita gente não lembra que Indiana Jones, popularmente como é conhecido, era professor. Ele era professor do quê? Ele é professor de arqueologia. Arqueologia. E como é que veio essa paixão pelo professor? Bom, pra começar, por mim, né? Então, é uma coisa assim, os meus personagens que eu faço de cosplay, eu sempre tenho realmente uma afinidade. Eu não faço personagem que eu não procure saber e não conheça, não vejo assim uma personalidade dele. Eu não faço vilões, eu não faço vilões, tá? Então assim, tem vilões que eu acho muito legal, mas eu particularmente eu não faço vilões. Então assim, é questão desse vínculo mesmo, né? De ser uma coisa de procurar saber, de ter um lado aventureiro, eu tenho um lado bem aventureiro, já fiz alpinismo, né, trilha pra caramba, essas coisas assim, eu gosto muito, mergulho, né, agora já tem séculos que eu não faço isso, então eu adoro mergulhar também e tal, então essas coisas eu gosto, é parte da biologia mesmo, né, a gente conhecer isso, então tem esse lado aí de conhecer as culturas e tudo isso, é uma coisa que eu gosto bastante, que eu já fiz uma parte da minha faculdade voltada para essa área, né, algumas matérias, e ele então tem isso, e aí e claro que é filme de ação, né? Aquela coisa, então... É uma super aventura classicona, né? Exatamente, então... E é contra os nazistas, né? Então tem esse lado que é muito bacana de fazer ali, daquela que tem parte da história, né? Então, embora, claro, seja super floreado, um monte de coisa, mas tem esse lance dele estar, né? Nessa coisa. Então eu acho bacana exatamente essa questão dele estar, né? Que até uma vez meu filho, né, o Yuri, falando sobre que ele faz história, que uma professora não gosta de Indiana Jones, que ele é um explorador de túmulos. E assim, eu até discordei, depois falei, depois a gente conversa com mais calma, mas é assim, eu não vejo como isso, né, eu vejo como ele, tanto que tudo que ele vai pegar é para um museu. Tudo bem que o contexto do museu, naquela época, o pessoal se aproveitava para lá e tal, mas ele, como pessoa, não visa essa coisa, ele quer a preservação daquilo, né? Naquele filme do Cálice, por exemplo, ele vai atrás daquela cruz que é para devolver para o museu porque o cara tinha roubado ela, né? Então tem essa coisa assim que eu me identifico também, né? Com esse lado, né? E até aprendi a usar o chicote razoavelmente bem, viu? Olha, é mesmo? O chicote que você usa no cosplay, ele funciona mesmo? Ele funciona. É um chicote, de fato? Sim, fui eu que fiz. Porque de couro para encontrar é muitíssimo caro, ainda mais o dele que é de 2,5 metros. Então eu fiz. É imenso. Então eu fiz um e aí eu não sou nenhum, eu não apago vela com ele, mas consigo derrubar umas latinhas. E dá para estralar. Opa, tranquilo. Eu lembro de ter visto algumas coisas de making off do Harrison Ford treinando com chicote no set, no galpão do Indiana Jones. Ele fazia uns negócios mesmo. Sim. Ele se empenha muito, né? Tem uma cena de making off dele que é um barato. Que é quando ele vai ter aquela corrida que ele vai atrás do tanque, né? No filme também do Cálice. E ele corria, o chapéu dele voava. Aí ele pega o grampeador, cara, e grampeia
Nossa! O chapéu dele na cabeça, ele pega assim, tec, e dá 2 tecos de grampeador na cabeça. Furou a Vamos resolver isso logo, tem que rodar a cena. E aí foi embora, ele fazia muito disso, né? Agora que pro 5 ele não... No outro, né, do da Caveira de Cristal, já usou bastante dublê, porque também, né, não tá nenhum garotinho, né? Já não é mais nenhum garotinho e assim... será que já não deu o que tinha que dar? Você tem uma expectativa boa pro 5? Eu não sei, cara. Eu vou pra esse filme sem expectativa. Eu, sinceramente, eu vou assim, olha, saiu novo, não sei o que. Expectativa, 0. Eu vou pra ver o que vai dar. O da Caveira tem umas coisas bacanas, tem outras que eu não gostei assim, não foi a mesma coisa, né? Mas a direção, se eu não me engano, é a do Spielberg, o 5, inclusive. E esse parece que ele falou que só faria se fosse com o Spielberg dirigindo. Porque se você tirar o Spielberg da direção, é o filho dele, né? Não dá pra tirar. Não dá, tá bom, não tem como. Mas... ou faz isso ou não faz. Exatamente. Até porque, vamos combinar uma coisa, dessas aventuras clássicas da nossa geração, assim, de anos 80, anos 90, o que fizeram agora, resolveram desenterrar só pela nostalgia e pelo cash grab, só pra fazer a grana, que colocaram na mão de outro diretor e deu certo? Cara, é pouco, né? Pouquinho. É muito pouco. Tem coisa que não dá, que nem eu brinco, não dá pra falar, não dá pra cantar New York sem ser o Frank Sinatra. Exatamente. Pode regravar. Exatamente. Quer regravar? Regrava a sua versão. Fica bacana. Tem umas que são bacanas. A sua versão. Agora, vamos fazer coisas legais. Isso. Mas querer cantar como ele, desculpa. Não. Strangers in the Night, New York, tem que ser pelo Frank Sinatra, senão não dá. Capitão Nascimento. Certo. E aí? Por que rolou? Então, esse eu fiz porque, assim, meu pai foi militar, né? Ah, legal. E assim, então eu sempre mexi com armas, sempre com muito cuidado, ensinei meus filhos a mexer nunca com arma, não me tiveram chance, não, já fui em stand de tiro com a Meline, né, a mais velha, o Yuri, não chegou nunca a atirar com arma de verdade, a Meline já, porque ele era muito pequeno. Então, assim, eu gosto, assim, né, como esporte, efetivamente, né, aí específico como esporte, assim como arco e flecha, né, eu tenho arco e tal, gosto como esporte, acho o tiro-alvo um esporte bacana que você tem que se aprender para conseguir atirar direito, assim como o arco e tudo mais. Então, sempre tive essa coisa, e aí eu jogava paintball, né, jogo paintball, eu não jogo há muito tempo, porque tá tudo fechado com a pandemia, né. Tudo fechado. Então, aí eu tenho um marcador, né, comprei um marcador para mim e tal, uma M4, tarará. E aí veio a ideia de fazer, né, por conta da brincadeira que eu fazia com meus alunos em sala de aula, que os meus alunos eu chamava tudo pelo número de chamada. E aí, assim, uma vez por semana eu mudava, escolhia um para ser o xerife da sala. O xerife... Atenção, 12! Então, o xerife era simplesmente a pessoa que tinha que me dizer quem faltou. Né? Era isso. A função dele única era essa. O xerife, quem faltou hoje? Aí ele falou, pessoal, faltou o tal e o tal. Eu pronto, eu marcava lá. E a brincadeira era essa, né? E tal. E aí, por conta disso, ficou. E na época, a figura que tinha, o plot que tinha da questão do Tropa de Elite, tinha uma coisa ali diferente, né? Não era, mostrava o primeiro filme, mostra um lado do cara que é o policial, aquela figura policial que vai, que faz, que não sei o quê, que pega, que atira, que faz. Mas no filme 2 mostra muito o porquê disso. Né? Então não é uma coisa assim, violência pela violência, porque se fosse eu não faria. Se você olhar o primeiro filme puro e simples, o Nascimento cairia mais naquela questão do vilão, né? Que faz as coisas acima da lei e tal. E assim, eu sou absolutamente coisa assim, acima da lei não dá pra ficar, né? Se a gente jogar acima da lei, não dá pra ficar, né? É que o Capitão Nascimento, ele tá numa linha muito tênue que separa o herói do anti-herói. Afinal de contas, o que ele é? Exatamente. E eu acho muito importante quando ele fala no segundo filme aquela coisa assim, que ele fala exatamente isso, né? Meu filho pergunta por que eu puxo o gatilho, né? E eu não sei dizer pra ele. Eu acho essa cena, assim, fundamental do que é
a situação que as pessoas vivem. Isso não é ali na figura dele, mas muita gente passa por situações de diversos tipos que tem isso, né? É toda uma situação, um contexto que você tá ali. Então, né, esse lado eu acho bacana, assim, de que o que ele quer e a maneira que ele se vê é de combate ao crime. Né? Ele combate crime, coisa pesada. Né? Aquela uma frase que ele fala até no primeiro filme, né? Em off, quando o cara tá buscando lá o sujeito, ele fala, quero saber quantas crianças a gente vai perder para um playboy enrolar um baseado. Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico para um playboy enrolar um baseado? Entendeu? Essa coisa, sabe, a figura que ele tem, a imagem que ele tem ali é essa. Então, é isso, assim, a inspiração foi isso, assim. É um cosplay bacana, eu fiz na época junto com a Ana, né, com a minha esposa. Ela fez no do Resident Evil, né, a Alice. Então tava ela, de Alice, aquela que tem um monte de fivelas, né, Eu lembro, o traje de couro, eu lembro dessa foto de vocês dois. E aí eu tava de nascimento do lado dela, né, brincando. Aí o pessoal chegava e tirava foto, o pessoal vinha da Umbrella, né, tirar foto. Eu falei, olha, ela tá comigo aqui porque, desculpe, vocês da Umbrella têm um tático muito ruim. Porque aquele pessoal tá cheio de arma, tem 20 mil homens, vê um cara com revólver e mata 30. Então o tático da Umbrella é muito ruim, cara. É impressionante como os exércitos de vilão têm pontaria horrenda, né? Sempre. Cara, é tudo treino de Stormtrooper, cara. Vem um pelotão com 30 atiradores, cara, ninguém dá um. Todo mundo acerta em volta. Cara, ia ser tudo armão automático. Os caras estão com as melhores. Geralmente as melhores armas estão na mão dos caras. E eles veem todo mundo atirando super automática, com pente, com caixa de pente embaixo, M60, não sei o quê. E nada, eu falo, desculpa, ela pegou o pessoal do BOP, porque o treinamento da gente tá um pouco... Você tem que fazer um treinamento, ela brincava com a galera que vinha lá, a gente ria pra caramba, né? Era muito legal. Tinha gente que achava que eu era policial mesmo. É mesmo? Sim. Já teve uma vez, eu tava do lado da Ana, ela tava de Minerva, e eu conversando com ela parado. E eu paro, apoiando, né? Como eu falei, eu sempre mexi com armas, então... E aí um grupo de garotos chegou e pediu se podia tirar foto dela, né? Aí eu fui lá, chamei ela, foi, tirou foto, e eu fiquei do lado, né, e tal. Chegou, os caras vieram, me agradeceram. Aí ficaram conversando perto. Daqui a pouco um garoto veio pra mim. Cara, dá licença, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá de segurança dela? Ou você tá de cosplay? Eu falei, não, cara, é cosplay. O cara, nossa, cara. Aí, né, falaram lá, você vai editar isso aqui, então você põe o bipzinho. Né, os caras, puta que pariu, caralho, não sei quem e tal. Nossa, vamos tirar a foto. Mas fizeram foto, eu te dando dura neles. Eu pegando, eles conversando, eu chegando junto e tal. Quando eu fiz isso aí, teve gente em volta que olhou assim, depois que viu que era filmagem. Foi uma brincadeira, foi muito bacana, cara. Foi muito bacana. E aí tem isso. Você chega com M4, colete tático, coturno e boina. Então, e assim, né? Eu fiz os negócios bem direitinho, sabe? Eu fiz as montagens bem bacana, né? E o meu marcador, ele é réplica da M4. O meu marcador A propósito, só pra galera que é leiga, o marcador é como se refere à arma, vamos chamar de paintball. Isso, o paintball a gente não usa o termo arma, na verdade, porque o paintball, ele tem muito disso. O pessoal quer brincar de matar. E o paintball não tem nada disso. O paintball você vai brincar, você pode até se machucar, porque a bolinha dói, mas a intenção não é essa, é se divertir. Então a gente não usa o termo arma, usa o termo marcador, porque a origem dele é marcador, né? O paintball veio de um marcador que se usava, que o pessoal usava para marcar gado. Olha! E marcar árvore, né? Em fazendas. É mesmo? Então ele foi criado para isso. E na década de 80, por aí. Aí o pessoal, para marcar a distância às árvores, pegava lá, que ia cortar ou que ia preservar, né? E podia marcar com tinta diferente. Ó, essa corta, aquela... preserva. Mantém e tal. E para marcar gado também, porque aí chegava, tirava nos bichos de longe, marcava um monte e a brincadeira começava, claro, né? Imagina, um bando de homem em cima do cavalo. Em algum momento... Um dava um teco no outro. E aí começou a virar brincadeira e aí se criou, na década de 80, a primeira
federação, sei lá, grupo disso, criaram as regras, tanto que a regra número 000 é não pode ter contato físico. Uau! No paintball. Então, assim, é um jogo muito bacana. Quando o pessoal joga direito, é muito legal. Eu já saí de jogo por causa disso, que as pessoas não respeitavam. Aí não respeito a regra do rendido, né? Que abaixo de 3 metros você não atira, você rende. Aí o pessoal sai marcadão, que chega a sangrar. E eu falo, não, olha, tô fora. E eu vou com marcador, assim, roupa completa. Eu raramente me machuco. Eu tenho protetor interno e externo de roupa e tal, sabe? Coraça no braço, na perna, na coxa e tudo mais, capacete, tudo isso. Então, assim, eu vou pra brincar, cara. Eu não vou pra... A ideia não é machucar ninguém, entendeu? E por isso o termo marcador. Eu pra quem me conhece mais um pouquinho sabe que eu sou um entusiasta de militarismo, né? Eu curto, eu coleciono Airsoft. Inclusive, comprei do senhor AG-36. Isso. Tá aqui na minha parede, linda. Eu não canso do design dessa arma. Ela é linda demais. Eu não canso. Design alemão, né? Não data, não adianta. E eu tenho muito claro pra mim que eu não vou jogar Airsoft. Pra mim, infelizmente, não dá porque eu não tenho saúde mental pra lidar com Highlander. Exatamente. O Highlander, pra quem não conhece, o Airsoft é uma simulação de combate que depende de honestidade. A honestidade tem que fazer parte do jogo, porque o cara tem que se declarar atingido. Exatamente, não é que nem o paintball que você vê mal ou bem a tinta. Exatamente, né? Pelo menos tem a marca. Agora no Airsoft o cara tem que se declarar atingido. E tem cara que é impressionante, o cara tem 100 jogos nas costas, nunca tomou um tiro. Exatamente. É impressionante, são os famosos Highlanders. Então, se eu entrasse pro Airsoft, eu ia virar kamikaze. Eu ia entrar só pra pegar Highlander. Eu ia pegar ele na frente do Ranger, do fiscal do jogo, e falar assim, você não viu essa? E cobrir de tiro, né? Cobrir de tiro. Eu ia junto, mas eu ia pegar. Eu ia levar um Highlander embora comigo. Então, eu já sei que vai dar errado, é melhor eu não jogar. Então, eu fico com meus bebês aqui em casa só. É isso, briga de tiro ao alvo, né, cara? Brinco de tiro ao alvo. Então... Levanto umas latas, às vezes, em cima da cadeira e vou. Exatamente, mas é o mesmo caso. Já saí de jogo por isso, pessoal. Cobri o cara de tinta, tava eu e a minha esposa, cobrimos 2 caras de tinta, e o cara foram pra trás do negócio lá, né, da barricada. Não pegou não. Eu falei, beleza, gente, tô saindo. Aí, nossa, o cara tentar meter o louco no paintball tem entendeu? que Pô, aí, cara, tava... cara do enfim, eu cheguei, não vou, cara, deixa eu ir embora. Aí, caí fora, não tem isso. Então é que eu falo, pra jogar tem que jogar direito. Aí eu vou pra brincar, cara. Negócio de brincar. Nossa, mas gente, é a história da origem do paintball. Eu não sonhava com isso. Que barato. Mas é isso, a origem dele é essa. Senhoras e senhores, estamos com o professor, né? Bom, tem isso. Vários, né? Tem o Dumbledore, tem o Indiana, tem o Kenobi, né? Aliás, os meus filhos, o Yuri e a Meline, falam que eu, na verdade, só faço cosplay que é professor, né? Porque o Kenobi, o Dumbledore, o Nascimento, o Indiano, o Gandalf, o Darwin, né? Olha, esses dias uma pessoa teve um insight sobre os meus cosplays que eu nunca tinha pensado. Eu só faço viúvo. Punisher, o Corvo, John Wick e esqueci o outro. Eu só faço viúvo. Só faz viúvo, cara. Gente, eu vou ter que voltar pra terapia por causa disso agora. Por que viúvo me pega? Assim, gente... A gente não se toca, né, cara? Mas aí que tá, né? Você sabe que eu acredito muito, tem muito esse debate, né? Sobre o quanto o personagem que você escolhe pode ter alguma coisa a ver com você, né? E num primeiro momento, se você me pergunta sobre o Punisher, sobre o Justiceiro, ele me pegou inicialmente pelo apelo visual. Eu achei fantástico, eu não fazia ideia da história de origem do personagem. E por uma coincidência muito feliz... começou a me fascinar o código de ética pelo qual ele opera. Embora ele esteja bem lá na linha do anti-herói, bem longe, ele garantidamente sim. Ele é o anti-herói clássico, né? Ele vai bem fora da lei para combater o crime, mas de qualquer forma, o que o motiva, pra mim, me pegou. Então, no primeiro momento, a viuvez não era uma questão. Exato, mas esse lance, quer dizer, ele tem aquela coisa, ele vai enfrentar as pessoas, mas ele tem um código interno que ele não... Tipo o Batman, né? Um Batman não mata. Ele tem aquilo providencia o encontro. Sim.
Ele pega os caras, não sei o que e tal, ele infringe a lei em algumas situações, mas ele tem essa coisa, tem um código que ele não vai, né, passar aquela linha. Né? É aquele negócio, ele vai combater o crime sem intenção e sem intenção de matar. Exatamente. Mas se no meio do caminho, pra proteger um inocente, o bandido morrer, sinto muito. Exatamente. É esse meio que o código dele. Exatamente. Ele não... eu tenho que escolher, você ou inocente, sinto muito. Não é intencional, não vai com a intenção de. Até me lembrei agora das 4 diretivas principais do Robocop, né? Que eram proteger o inocente, manter a lei e servir o bem público. Exato. Então, quer dizer, proteger o inocente é a primeira diretiva. Então, e manter a lei. O criminoso, sinto muito, né? Exatamente. Se chegar no limite que não tem o que fazer, vai acontecer, né? E assim, só que aí você para pra pensar nisso, né? Eventualmente você tem a opção de não fazer vilão. Aí levantaria um debate meio polêmico. E a turma que adora fazer a Harley Quinn, que adora fazer o Joker, que adora fazer o Coringa? E aí, será que isso quereria dizer alguma coisa? Eu acho que não, cara, porque assim, eu acho que a questão do cosplay tem muito lance, que é a questão do personagem. Você como personagem é uma coisa. Você fazer um personagem que tenha esse negócio, que faça isso... Mas as pessoas, inclusive, que eu conheço que fazem personagens assim, né? São pessoas muito legais. Né? São pessoas que, inclusive, falam isso. Olha, isso é um lado do personagem que, nossa, isso aí é impossível de eu fazer. É mais fácil alguém que faz um bonzinho, às vezes, chegar naquele limite. Né? Mas acho que tem uma fórmula complicada pra vilão, vamos chamar de bem-sucedido, por vilões que são queridos, é que os caras fazem vilão carismático. Aí você, caramba, o que eu faço com isso? Exatamente, mas eu acho que é isso. O cara pega pelo carisma, por exemplo, pegando no universo aí do Harry Potter, né? A Bellatrix, ela é mais amada que o Voldemort. Só que ela é muito mais sádica que o Voldemort, cara. Exatamente, ela é o capeta. Ela é muito mais sádica, porque a atriz, né, Helena, deixou ela sensacional, né? E aí aquela coisa, eu acho que é muito disso, a questão do interpretar. Interpretar vilão requer um trabalho muito grande. Né? É uma coisa que me fascina. Eu comecei, infelizmente eu não continuei meus estudos de teatro, mas é uma coisa pela qual eu tenho muita fascinação. Eu gostaria muito de fazer vilão. Porque talvez, às vezes, até seja uma possibilidade, que enfim, né? Eu começaria a entrar em filosofia budista aqui, né? Mas todos nós somos luz e sombra. Então, sim, talvez interpretar um vilão seja um canal muito interessante para você externar a sua sombra de maneira inofensiva, de maneira segura. Ok, eu coloco aqui num personagem, pronto, já trabalhei, já externei. Exatamente. Né? Porque você aí tem essa válvula de escape, né? É a maneira de você fazer isso sem efetivamente fazer isso. Né? Até porque, não fosse assim, eu jamais sentaria pra jantar com Anthony Hopkins. Nunca. Só com barreira de vidro na frente. Só com barreira de vidro na frente. E não preparado por ele. Isso. Tem que ser você acompanhou os passos, né? Aliás, tem uma história curiosa aqui que o próprio Anthony Hopkins conta em entrevista, que ele fala que ele foi numa das sessões do primeiro Hannibal, no Silêncio dos Inocentes, e ele se sentou na segunda fileira. E na primeira fileira, à frente dele, estava uma senhora que, quando acabou o filme, ela estava absolutamente horrorizada. Então ele se esticou na frente na poltrona e falou pra ela: "Did you enjoy the movie?" Você gostou do filme? Quase matou a senhora. Você imagina o próprio ali atrás, né? Ai. Muito bem, bom, com todas essas histórias, esses aprendizados, a gente vai ficando por aqui. Cara, é isso, Thiago. Agradecer demais o convite. Foi muito legal. Né? Eu gosto muito desse teu programa aí. E precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. Tá? Como sempre, a gente tem uma hora que marcar de se ver quando der aí para botar papos em dias e tudo mais. Muito bom, muito gostosa entrevista. Muito obrigado e a gente volta na próxima.
Você ouviu Cosplay Talk com Rubens Macedo. Se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ser notificado toda vez que estrear um episódio novo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, cosplay não tem sexo, não tem cor, não tem peso e não tem idade. Se você gosta, faça. Até a próxima. Tchau!